Boa tarde, meu nome é Emerson e convido você a estar acompanhando comigo a lição que vamos dar. No mês passado nós não conseguimos dar a lição, então você vai poder agora acompanhar agora a lição do capítulo 2 do livro do John Stott, Discipulado Radical. Então, que você possa acompanhar a lição. Tenha uma semana abençoada. Amém? Boa noite a todos. Uma boa noite, que esse vídeo está sendo gravado na parte da noite. Nós tivemos um probleminha em relação à edição do vídeo, né? Tinha feito todo o vídeo da lição de hoje e acabou que esse vídeo não ficou salvo, né? Ele não salvou direito. Então eu tive que refazer esse vídeo, mas creio que agora deve ficar bom, né? Deve ficar bom. Então vamos ter a nossa lição de EBD de hoje, desse domingo, né? São, na verdade, lição de EBV, né? De Escola Bíblica Virtual, né? Meu nome é Emerson, eu sou professor da classe de jovens da Primeira Igreja Batista em Nova Serrana, e você é meu convidado para estar juntamente comigo acompanhando um pouco sobre esse livro que nós estamos estudando, que nós começamos a estudar nesse período, né? Que é esse livro aqui, do John Stott, O Discípulo Radical, né? É um livro que nos foi passado, né, pela direção da EBD, e nós estivemos vendo o livro do John Piper, né, Coronavírus e Cristo, e foi um livro muito bom. Nós aprendemos bastante sobre ele, né, principalmente num assunto que é muito relevante nos dias de hoje. E domingo passado nós começamos a estudar um pouco sobre esse livro, né, do John Stott, que fala a questão do discipulado, né, o discípulo radical, né. Então eu creio que esse livro vai ser bem interessante, nesse livro, que vai ser um ganho muito bom para a nossa igreja, para os nossos jovens também. E convido você a nos acompanhar nas nossas lições, né, de EBD aos domingos. Hoje, de forma excepcional, nós vamos postar esse vídeo na segunda-feira, né, no caso, no dia seguinte, né, mas sempre aos domingos, né, vamos fazer o possível para poder estar passando para vocês aí essas lições, né. Para você que é aluno da classe de jovens, né, nós postamos esse vídeo no WhatsApp, do nosso grupo lá de EBD. Então você pode, através do link, baixar esse vídeo, esse livro, e pode nos acompanhar, né? E domingo passado tivemos a lição com a Raquel. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom aqui, ficar aqui melhor para a gente poder acompanhar. Beleza? Então, domingo passado nós tivemos essa lição com a Raquel, que é o inconformismo, né? Tivemos essa lição com a Raquel e hoje vamos estar falando sobre esse capítulo, que é semelhança com Cristo, né? É um capítulo bem interessante, que John Stott vem nos mostrar como que devemos nos portar e sermos cada vez mais semelhantes a Cristo, né? Deixa eu colocar aqui nosso capítulo aqui, para a gente poder começar a acompanhar esse capítulo aqui, capítulo 2, semelhança com Cristo, né? Quando eu comecei a estudar esse capítulo, me fez lembrar de uma canção assim, um pouco antiga, né? Essa canção, se eu não me engano, foi uma canção que foi tema de missões, né? Missões nacionais, eu não me lembro, me recordo muito bem. E essa canção aqui, que quero ser igual a
Jesus. É uma canção que fala muito a respeito de o desejo do coração do ser humano de ser cada vez igual a Cristo, né? Quando eu peguei, comecei a ler essa lição, eu lembrei dessa canção, né? É uma canção que fala muito, né? E a respeito disso tudo. Vou abrir a letra aqui para você ver essa canção. Vamos ver aqui, ó. Missões. Tá aí, né? A letra igual a Jesus, né? Que fala assim, olha, quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz, conhecer ao Pai e fazer a sua vontade. Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero eu fazer, né? Então é uma letra assim, uma letra bem profunda, né? Uma letra que realmente remete a gente a esse desejo do nosso coração de ser cada vez igual a Cristo, né? E ela me lembrou muito a respeito dessa lição, de tudo aquilo que John Stott fala nesse capítulo aqui, que é o capítulo 2, né? Eu não sei se o vídeo que vai carregar, vamos ver se vai carregar aqui. A gente ouviu um pouco dessa canção, que é uma canção bem interessante, né? Bem bonita, por sinal. E eu creio que você deve também relembrar um pouco dela, né? Vamos ver se vai abrir aqui. E é uma canção que fala um pouco sobre isso que John Stott fala aqui nesse capítulo. Quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz, conhecer ao Pai e fazer sua vontade. Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero eu fazer. Quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz, conhecer ao Pai e fazer sua vontade. Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero eu fazer. Demonstrar amor como Ele mostrou, e também curar como Ele curou. Quero ser exemplo de vida como Ele foi pra mim. Enfim, né? Vimos um pouco do vídeo, né? Em relação a essa canção. Essa canção me fez lembrar, né? Essa lição me fez lembrar essa canção, né? Bom, vamos começar, né? Começando a lição aí. John Stott, ele começa esse capítulo, fala assim, ó, lembro claramente da pergunta que mais incomodava meus amigos quando eram jovens, né? Qual é o propósito de Deus para o seu povo? O que vem depois de convertê-los, né? Essa é a grande questão que todos nós temos aqui, né? E assim, o homem, ele foi criado, quando ele é salvo, ele apenas foi salvo para poder viver no céu, né? Assim, você aceita Cristo e depois disso acaba, não tem mais nada, né? Não existe mais nada, não existe
um propósito para a vida da pessoa? Essa é uma grande pergunta, e a pergunta que John Stott fazia, né? Isso logo quando ele comemorou seu aniversário de 86 anos, né? Em 2007, né? E é a grande questão, a grande pergunta que assola nosso coração, né? Nós somos salvos para quê, né? Para que propósito nós somos salvos? Nós somos salvos para realmente sermos moradores do céu, né? E fala assim, é claro que conhecemos a famosa declaração do breve catecismo de Westminster, né? De que o fim do principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? E também a questão de amar a Deus e ao seu próximo, né? Porém, nenhuma delas parecia ser totalmente satisfatória. Assim, gostaria de compartilhar o que tem feito minha mente descansar ao me aproximar do fim da minha peregrinação pela terra. É o seguinte: Deus quer que seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus, né? Essa realmente é o nosso propósito aqui quando nós somos salvos, né? De nos tornarmos cada vez mais semelhante a Cristo, né? Isso é uma tarefa, assim, não um pouco difícil, mas eu falo não impossível, né? Nós temos as ferramentas, nós temos os recursos para poder sermos igual a Cristo, né? E possamos realmente começar a trilhar nesse sentido, nessa caminhada, né? Ele fala assim, inicialmente apresentarei um fundamento bíblico para o convite à semelhança com Cristo. Depois darei alguns exemplos do Novo Testamento e finalmente partilharei algumas conclusões práticas, né? Então, John Stott ele usa algumas bases bíblicas, né, que nos fala, né, como a gente deve se tornar cada vez mais semelhante a Cristo, né? Então ele usa no início aqui do capítulo, ele usa três versículos, né, como ele fala como base bíblica, né, que é Romanos 8, 29, 2 Coríntios 3, 18 e 1 João 3, 2, né, que são esses versículos que ele utiliza para poder passar para nós ouvintes, né, a questão de como se tornar cada vez mais semelhante a Cristo, né? O primeiro texto, em Romanos 8, 29, diz assim que Deus predestinou o seu povo para serem conformes à imagem de seu Filho. Quando Adão caiu, perdeu muito, apesar de não tudo, da imagem divina no qual ele havia sido criado. Porém, Deus a restaurou em Cristo. Conformidade à imagem de Deus significa ser como Jesus, a semelhança como Cristo e o propósito eterno para que Deus nos predestinou, né? Então, esse texto aqui de Romanos, né? John Piper, ele quer nos mostrar, né, o papel que Cristo teve na questão de restaurar essa imagem que foi totalmente distorcida com o pecado, né? Tem algumas pessoas que falam, né, alguns pastores, já vi alguns pastores falando que com o pecado essa imagem do homem ela foi desfocada, né? Como você tivesse uma câmera fotográfica e você não ainda, né, essa imagem começasse a desfocar, você não conseguisse ver. Para quem usa óculos como eu, né, estou usando inclusive, então o óculos está aqui, até depois até colocar aí depois, essa imagem ela começou a ficar distorcida. E em Cristo, essa imagem ela vai sendo aos poucos restaurada, né? Através de Cristo, né? Isso o homem não iria nunca conseguir restaurar essa imagem como um todo, né? Só um segundinho que eu vou colocar meu óculos aqui. Prontinho. E então esse texto de Romanos 8, 29, né, fala a respeito de tudo isso, né? O segundo texto é o de 2 Coríntios 3, 18, diz assim:
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando ou refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados ou mudados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito, né? Então, esse texto fala da transformação, no qual, através do Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo, nos transforma de glória em glória, né? Então, esse trecho, né, fala de todos nós com o rosto desvendado, contemplando ou refletindo, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados ou mudados de glória em glória, né? Esse é o papel que o Espírito Santo faz na vida daquele que entrega o seu coração, que deixa a direção tomada pelo Espírito, né? A perspectiva mudou do passado para o presente, da preservação eterna de Deus para a transformação que Ele realiza em nós no presente por meio do seu Espírito Santo, o propósito eterno de Deus nos fazer como Cristo, né? Então isso é bem interessante também. E o terceiro texto é de 1 João 3:2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Se Deus está trabalhando com essa finalidade, não é surpresa que Ele nos chame para cooperar com Ele. Siga-me, diz Ele, imite-me, né? Então, essa parte também, ela também fala também a questão da nossa transformação também, na nossa transformação futura, né? Quando realmente nós fomos estar com Deus, né? E estarmos realmente perante a Ele, né? E realmente, quando se fala essa parte aqui, né? Que seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, né? Então, quando realmente estaremos, nós iremos passar por essa transformação completa, né? De termos um novo corpo, né? Esse corpo mortal, né? E assim sermos transformados, né? Plenamente transformados, né? Isso é nosso anseio, essa é a nossa esperança, né? De um dia sermos transformados, né? Então, e essa frase aqui que eu gostaria de destacar para você, deixei destacado aqui para você, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui essa página. Se colocar aqui mais um pouquinho aqui para ficar melhor isso. Fala assim, olha, se afirmarmos ser cristãos, devemos ser como Cristo, né? Isso remete a várias questões, né? Se você não sabe, o termo cristão, ele foi usado logo no primeiro século, né? De forma pejorativa, né? De forma, assim, até como se fosse algo, um insulto, né? Assim, cristão, né? Ou pequenos cristos, né? Porque logo no início da caminhada cristã, né, os discípulos, né, os seguidores de Cristo, eles eram tratados como pessoas loucas, pessoas que sonhavam demais, sonhadores, utópicas, né, que tinham a questão da utopia, e era uma forma pejorativa, né, de ser chamados, né. E essa frase, né, fala assim: se nós afirmamos ser cristãos, né, devemos ser como Cristo, né. Então, assim, é muito fácil, né, a gente bater no peito e falar assim: eu sou cristão e tudo mais. É só que ser semelhante a Cristo fica um pouco afastado, né? Deixamos isso um pouco de lado, né? Deixamos mais que a nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer falar mais alto, né? Se nós afirmamos ser cristãos, nós devemos ser como Cristo, né? Então, esse é algo que devemos pensar e algo que nós devemos realmente colocar em nossa vida, né? Se nós afirmamos ser isso, né? Devemos ser como Ele, né? Tendo estabelecido a base bíblica, ou seja, a semelhança com Cristo e o propósito de Deus para o seu povo de Deus, quero prosseguir ilustrando essa verdade com vários exemplos do Novo Testamento.
Antes, uma declaração geral de 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se afirmarmos ser cristãos, devemos ser como Cristo, né? Você acompanhou a letra daquela canção? E é uma canção que realmente nos desafia a estarmos refletindo, assim que quero ser igual a Jesus, caminhar segundo a luz, conhecer ao Pai e fazer sua vontade. Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero fazer. Não sei se você lembra, né, isso é, tipo, os americanos têm esse, não sei se é essa frase, né? Em seus passos, o que faria Jesus, né? Tem até algum filme também, né? Nós foram lançados alguns filmes relacionados a isso. E realmente, né? Nesses filmes, esse ministério, não sei se fala ministério ou se esse projeto, né? Assim que em certo tipo de ocasião, como Jesus iria agir, né? Se Cristo se deparasse com um problema que você está deparando, como que Cristo iria agir através desse problema e a pessoa viver isso, né? Isso é bem, bem sério, né? Então, assim, realmente, nas decisões que você iria tomar, como Cristo iria tomar essas decisões por você, né? Que jeito que Cristo tomaria essas decisões? Então, assim, realmente é algo que a gente tem que pensar e raciocinar, né? De como Cristo, né, iria agir em certos tipos de situações, né? Exemplos do Novo Testamento, né? Devemos ser como Cristo em sua encarnação, né? Alguns podem recuar horrorizados ante a tal ideia, né? Será que a encarnação foi um evento totalmente único e impossível de ser imitado? Então aqui John Piper fala a questão do respeito desse texto de Filipenses 2,5,8, diz assim que tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo-se em forma de Deus, não se julgou com usurpação de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo de forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, né? Então, diz assim, olha, alguns podem recuar horrorizados ante a tal ideia, né? Será que a reencarnação foi um evento totalmente único e impossível de ser imitado? A resposta é sim e não, né? Sim, né? Porque o Filho de Deus assumiu a nossa humanidade para si mesmo em Jesus de Nazaré, uma vez de todas e sem necessidade de repetição, né? E não, porque todos nós somos chamados a seguir exemplo de humildade, né? Então, devemos ser igual a Cristo em relação à sua encarnação, né? Devemos ser igual a Cristo em seu serviço, né? Passaremos agora da encarnação para a vida de serviço, né? Agora vamos para o cenáculo, onde Jesus passou a última noite com os discípulos, né? Durante a ceia, ele tirou sua vestimenta, cingiu-se de uma toalha e colocou numa bacia e lavou os pés dos discípulos. Isso aqui é interessante, porque essa tarefa que era destinada a pessoa lavar o pé dessas pessoas era uma tarefa que era destinada às pessoas mais assim, mais humildes, né? O servo mais baixo de todos eles que faziam isso, né? Naquela época não tinha a questão lá de ruas pavimentadas, né? Não tinha pavimento, né? E as pessoas elas realmente caminhavam bastante, né? Era a forma que elas tinham para poder se locomover de cidade em cidade, geralmente ou era com lombo de animais, né? Animais burrinhos, né? Ou jumentos, e burros de carga, né? Quem andava de cavalo geralmente era da nobreza, né? Os nobres que andavam de cavalo. Geralmente ou era pessoas que andavam a pé ou de lombo de animais. E para você se deslocar de cidade em cidade, realmente você tinha que andar a pé
em estradas ruins, né? Estradas de terra, de chão. E creio que essa era a realidade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele realmente era uma pessoa humilde. E fato é que algumas pessoas retratam Jesus, né, como uma pessoa loura, uma pessoa de pele clara, né? E sendo assim, naquela época, né, onde vivia numa região bem árida e bem quente, né? Eu acredito que Nosso Senhor era bem moreninho, né? Esse Cristo aí, lourinho aí de olhos azuis, que foi retratado por um italiano numa foto, nada mais é do que né, uma intenção do artista, né, de retratar a Cristo daquele jeito, né, europeu, né, o Cristo europeu, mas nosso Cristo era do Oriente Médio, né, daquela região, então ele tinha essas feições, né. Então era destinado a um servo, toda vez que chegasse uma visita na sua casa, a pessoa dava sentar, né, e colocava uma toalha no seu ombro e fazia todo o processo de limpeza dos pés, né? Porque as pessoas, quando elas se sentavam para se alimentar, né? A mesa era um pouco baixa, né? Então era um pouco desagradável, né? Você estar ali comendo ali, né? Se alimentando com a pessoa com o pé sujo, né? Do seu lado. Então, antes de mais nada, né? Antes da pessoa adentrar a casa, tinha aquele servo que fazia isso, né? E durante a ceia, né? Ele tirou a vestimenta de cima, cingiu-se com a toalha, né? Colocou a toalha no ombro, colocou água numa bacia e lavou os pés dos discípulos, né? Aí, assim, imagina qual foi a reação lá do discípulo, né? Poxa, o filho de Deus, o rei dos reis, né? Que eles já sabiam disso já, né? Lavando meus pés, né? Isso foi a questão do serviço, daquilo que Cristo queria mostrar para eles, né? O servir, né? O se colocar diante deles como servo, né? Isso é um exemplo bem bonito, né, que Cristo deixou para com a gente, né? Ele diz assim, olha, se eu, se eu, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também, né? João 13, 14 e 15, né? E realmente, né, devemos ser igual a Cristo em relação a servir o nosso semelhante, né? Servir ao nosso próximo, né? A gente está vivendo ainda, né, a questão desse coronavírus, né, de como que isso tem afetado em relação às pessoas. Em uma certa ocasião eu tive falando, né, das necessidades que a igreja iria enfrentar ou vai enfrentar logo após que toda essa pandemia passar, as coisas se firmarem, porque realmente nós iremos lidar, isso falo nós, povo de Deus, né, você que está me ouvindo agora, com necessidades reais, no qual a igreja ela deverá servir ao próximo e servir aos outros, né? E quais são essas necessidades que as pessoas irão enfrentar? Primeiro, a necessidade física, né? Essa doença ela tem deixado algumas sequelas físicas, né? Pessoas que, que sofrem questão da respiração, né? E tudo mais, e questões físicas mesmo, né? Um comprometimento do pulmão e tudo mais. Necessidades emocionais e espirituais, né? Pessoas que perderam um ente querido, né? Já vi casos de pessoas boas de saúde que não tinham nenhum histórico em relação à doença respiratória, tá? E de uma certa pegou essa doença e logo depois ela já foi internada e daí ela faleceu infelizmente. Então pessoas que vão trazer no seu coração essa questão toda, né, essa perda, né, essa perda tão repentina, né, e pessoas que irão começar a questionar a sua fé, questionar a Deus, né, porque Deus fez isso, né,
porque o fulano de tal é uma pessoa tão boa e realmente passou por tudo isso e perdeu o seu ente, o seu ente querido. E conflitos, né, da fé da pessoa, isso tudo nós vamos passar por isso, né? E é papel da igreja, é papel nosso estarmos sendo usados por Deus para esse serviço, né? Servir a esse sentido, né? A igreja, ela tem que assumir esse papel, porque esse papel é dela, né? E vamos enfrentar essas demandas, né? E como nós estamos sendo preparados para poder atender essa demanda, né? Ferramentas nós temos, recursos nós temos a palavra de Deus, temos o Evangelho, né? Então devemos realmente se colocar nas mãos de Deus para realmente fazer a sua obra e sermos semelhante a Cristo em seu serviço. Amém? Que Deus possa nos ajudar, porque esses dias vão ser dias longos, né? Dias de desafio, né? Tem sido dias de desafio para a nossa igreja, né? Que possamos realmente estar sendo usados por Deus, que realmente possamos o servir nesse propósito, né? Passando, né? Devemos ser como Cristo em seu amor, né? Como escreve Paulo, né? Em andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta em sacrifício em aroma suave, né? E realmente devemos ser como Cristo em seu amor, né? Esse amor, o amor de Deus, né? Não esse amor que o homem prega, não esse amor no qual as pessoas acreditam que seja esse amor material, amor pelas coisas, amor por ter, amor pelo dinheiro, amor pelos prazeres, né? Mas é o amor de Deus, o amor que transcende todo o nosso conhecimento, né? O mundo ele realmente necessita desse amor, né? Devemos ser como Cristo em sua longanimidade, né? Essa é uma palavrinha bem longa, né? Longânima, né? Essa palavra, né? E aqui ele fala a questão do sofrimento, né? De vivermos, né? De acordo. Aqui seremos o ensino de Pedro e não de Paulo, né? Todos os capítulos da primeira carta de Pedro falam do sofrimento de Cristo, né? Pois o contexto da carta é o começo da perseguição, né? Aí no capítulo 2, em especial, Pedro incentiva os escravos cristãos, né, oprimidos injustamente, a suportar o sofrimento sem pagar o mal com o mal, né? Então, é a questão da temperança, né, de sermos longânimos, né, e de realmente não revidar tudo aquilo que o mundo tem nos desafiado, né? Tal chamada semelhança com Cristo no sofrimento injusto pode se tornar cada vez mais significante em muitas culturas nos quais a perseguição tem crescido, né? Isso deve, sim, se imaginar como que a pessoa ela passa, né, em amor a Cristo em certas culturas, né? Graças a Deus nós não temos essa realidade aqui no nosso país e creio que sim, graças a Deus mesmo, né? E a gente não tem nenhuma ideia, não tem nem menção de como que isso é realmente, né? Se realmente sofrer na pele, né? Em amor a Cristo, né? Acho que isso é bem, bem sério, né? Acho que às vezes as pessoas brincam, né, em relação a tudo isso, mas realmente é algo bem sério, bem, bem sério mesmo. Algumas pessoas vivem isso, né? De maneira intensa, né? De realmente terem pessoas queridas suas sendo mortas e por amor a Cristo, né, realmente, e você ter que negar a sua fé, né, isso é bem sério, né, que a nossa oração é que Deus possa dar forças a essas pessoas, isso é uma realidade, né,
lá na China, por exemplo, no Oriente Médio e tudo mais, né? Que essas perseguições são sérias e são bem reais, né? E que realmente Deus possa abençoar essas pessoas, né? E eu creio que cada vez mais elas vêm se tornando, através da sua pregação, através do seu testemunho, pessoas realmente cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? E devemos ser como Cristo em sua missão, né? E tendo observado o ensino de Paulo, de Pedro, observamos o ensino de Jesus registrado em João 17, 18, 20 e 21, né? Então aqui fala a questão da grande comissão, né? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E ao comissá-lo ele diz, assim como o Pai me enviou, também vos envio, né? Não se trata apenas da versão da grande comissão registrada no Evangelho de João, é também uma instrução para a missão dos discípulos se assemelhasse a Cristo. Em que sentido? As palavras-chave são enviei ao mundo, né? Então, Cristo nos envia ao mundo a sermos igual a Ele e cumprirmos essa missão, né? E isto é, como Cristo teve de entrar em nosso mundo, nós também precisamos de entrar no mundo de outras pessoas, né? Isso é papel da igreja, né? A igreja é chamada a essa missão, não é? E devemos realmente viver esse chamado, né? Nós vivemos dias no qual a igreja ela tem ido mais para o lado em relação a se ela, a igreja, se tornar conhecida do que a palavra de Deus em si se tornar conhecida, né? Pessoas, pregadores, cantores e tudo mais, tá mais preocupado em tornar o seu nome, a sua música, a sua pregação, as suas ideias mais conhecidas em relação ao próprio Evangelho, ao próprio Cristo, né? Então, igrejas são tratadas hoje como casas de show, né? Casas de espetáculos, né? Você vai lá na igreja para se distrair, né? A igreja é tratada como se fosse um Netflix da vida, né? Sim, literalmente mesmo, né? Não é exagero não, né? Você, por exemplo, quero assistir uma pregação, então eu vou assistir a pregação que fala sobre prosperidade, né? É algo que me interessa. Então eu vou lá, vai, clica lá e assiste a pregação relacionada a isso, né? E pastores, né, que trazem esse tipo de mensagem, músicas que falam sobre isso. E cada vez mais, infelizmente, muitas igrejas têm falhado, não têm feito, têm feito de forma pequena ou de forma nenhuma, essa missão, né, de levar o Evangelho a toda criatura, né? Estão mais interessados em levar a sua fama, o seu achismo, aquilo que aquela pessoa acha, do que o Evangelho em si, né? Porque essa é uma missão que nos foi dada, né? Que a igreja é dada, e que às vezes não tem muito sentido, né? Não tem muito ibope, né? Da ibope é você falar aquilo que agrada as pessoas, né? Aquilo que realmente dá prazer ao coração do homem, né? E você negar a sua vontade, negar a si mesmo, cada vez mais fazer a vontade de Deus, às vezes vai de encontro com a questão do nosso conforto, né? Então isso não é muito interessante, né? Mas infelizmente temos vivido isso. Só que devemos ser como Cristo em sua missão, né? Essa foi a missão que foi dada à igreja, né? A igreja tem que realmente viver esse papel, que você realmente possa fazer parte desse time, né? Time de pessoas que realmente buscam a Deus e que fazem a vontade dele, que vivem realmente a sua missão, né? Nós estamos aqui, eu falo assim, nós, igreja, não é para dar espetáculo, não é para formarmos multidões
de pessoas, né, e tudo mais, mas sim levar o Evangelho e viver o Evangelho, né? Ir por todo mundo pregando o Evangelho e realmente mostrando ao homem o poder transformador que o Evangelho de Cristo traz. 3 consequências práticas, né? A semelhança com Cristo e o ministério do sofrimento é uma delas, né? Aí eu destaquei algumas coisas aqui, né? Principalmente esse texto aqui de Romanos 8:28, né? Diz assim que Deus está sempre trabalhando para o bem do seu povo. De acordo com Romanos 8:29, diz que esse propósito é nos fazer como Cristo, né? A semelhança com Cristo e o desafio do evangelismo, né? E ele fala aqui, ó, porque nossos esforços evangelísticos são frequentemente desastrosos? Há várias razões e eu não posso simplificar, mas uma das principais é que não parecemos com o Cristo que proclamamos. Olha só, essa parte aqui, que nós não parecemos com o Cristo que nós proclamamos. Né? Nós pregamos um Cristo e vivemos algo totalmente diferente. Né? E tem uma frase que diz assim, ó, se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés amanhã. Eu creio que deve ser algum indiano, né, que disse essa frase. Né? A Índia ele é assim, um país que é dominado pelo hindu, né, hinduísmo, né? E realmente isso também vale também para outras culturas também, né? Igual o Islã também, né? E olha só, se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés amanhã, né? Isso é sério, né? E eu vi uma frase assim bem pejorativa, né, que de uma pessoa, né, que fala assim, olha, o cristianismo é uma série de regras bonitas, regras boas e que todo mundo fala, mas ninguém vive, entendeu? Isso é sério, né? Realmente nós carecemos, né, de pessoas que vivem realmente o Evangelho, que vivem Cristo em seu coração, não por palavras, né, palavras e tudo mais, mas sim por orações, né, ações pequenas, né, não é algo assim grandioso, assim, olha, poxa, né, é algo assim que sabe, algo pequeno, né, e devemos realmente, então realmente, né, devemos viver isso, né, de maneira, então realmente a gente começar a viver isso, né? Não só por palavras, mas também por ações, né? Então, outra parte também que ele fala também é semelhança com Cristo e a habitação do Espírito, né? Então, ele fala também a questão de sermos, né, pessoas, né, que somos templos do Espírito Santo, né? E que realmente o Espírito Santo possa realmente fazer morada na nossa vida e morada e sentido do nosso viver, né? Já falei bastante sobre a semelhança com Cristo, mas como ela é possível para nós? Claramente não é para nossa própria força, já que Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos capacitar a cumprir o propósito, né? Segundo tudo aquilo que nós falamos, né? Deus realmente ele para a gente conseguir, né, esse objetivo unicamente através do seu Espírito, né, que nos capacita a sermos cada vez mais parecido com Ele, né. E para terminar, ele fala assim, olha, o propósito de Deus é nos fazer como Cristo. A forma como Ele faz isso é nos enchendo com o seu Espírito Santo, né, que realmente possamos, né, possamos estar segundo a vontade de Deus, né? Que possamos realmente ser usados por Ele através do seu querer
e através da sua vontade, né? Que realmente o Senhor possa nos ajudar a sermos cada vez mais semelhante a Cristo, né? Que Ele nos ajude e nos capacite a cada dia mais sermos pessoas que realmente pareçam com Ele, não só por palavra, mas como um todo, né? Então, isso foi um pouco da lição desse livro de John Stott. Eu creio que vai ser um livro bem interessante, né? Em que o discípulo radical, né? Esse livro aqui possa ser bênção para a sua vida. E domingo que vem nós já vimos já sobre inconformismo, né? Que é o capítulo 1. Hoje vimos a questão da semelhança com Cristo. E domingo que vem, se Deus assim permitir, iremos ver a questão da maturidade, né? Que realmente Deus possa nos ajudar e que possamos realmente seguir e sermos esse discípulo radical. Amém? Deus te abençoe, né? Durante toda essa semana, que realmente Deus possa falar ao seu coração e que esse objetivo possa estar presente em nossas vidas, né? De querer ser igual a Jesus, como nós vimos na canção anteriormente, né? Deus nos abençoe.